Graça e paz, em nome de Jesus, para você, meu irmão, minha irmã, que é membro da Primeira Igreja Batista em Penápolis, e também para todos os amigos, amigas, irmãos e irmãs em Cristo que nos assistem em qualquer lugar nesse momento. É uma bênção poder compartilhar da palavra de Deus para a sua vida nesse domingo, aquilo que creio há de fazer diferença, assim como tem feito diferença na minha vida, no meu coração. Essa semana eu estava assistindo um repórter na televisão e eu vi quando em um dos hospitais de campanha no Brasil, um homem recebeu alta do hospital e ao sair do hospital, na porta do hospital de campanha, deram a ele um certificado para que ele posasse para a foto e o certificado dizia: curado da Covid-19, você venceu a Covid-19. Me veio uma pergunta à mente e um texto bíblico logo em seguida. A pergunta foi: curado? Isso só não basta. Eu mesmo respondi: curado? Isso só não basta. Porque o texto do qual eu lembrei é o texto de Marcos, capítulo 10, os versos 46 a 52. E no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, os versos 46 a 52, nós lemos a história do cego Bartimeu e a Bíblia diz assim: então chegaram a Jericó, Jesus e os seus discípulos, Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego: ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Pois bem, essa pandemia, ela tem trazido não apenas a Covid-19, provocada pelo coronavírus, mas a gente tem acompanhado que grandes desafios na área emocional, na área psicológica, de relacionamento, têm sido agravados por causa dessa angústia gerada, de certa forma, pela condição da quarentena, do isolamento social ou do confinamento, como alguns querem dizer. Principalmente quando alguém que amamos e conhecemos, e nós tivemos aí conhecidos, amigos, acometidos pela Covid-19 e situações delicadas, pessoas morrendo, você vendo e às vezes você não pode dar a atenção, estar ali, até porque as pessoas que morrem com a enfermidade, elas são sepultadas em caixões lacrados. E você, de certa forma, fica querendo, puxa, mas Deus podia intervir aí, nós temos orado por isso, mas é tudo no tempo de Deus, conforme o propósito de Deus e para a glória de Deus, e não porque nós queremos resolver as coisas. Não adianta. Mas a questão foi justamente a crise que veio sobre mim por ver aquele indivíduo com certificado. E será
que para mim, para você, para ele, para qualquer outra pessoa, ser curado de uma enfermidade é bastante resolver o problema da nossa vida. Pessoas são curadas de enfermidade e depois são acometidas de outra e pode vir a óbito. Ele pode ter vencido a Covid e amanhã pegar uma outra doença e falecer. Porque as doenças estão aí sobre a humanidade e seremos para o mal ou para o bem, mais cedo ou mais tarde, para pior ou para melhor, de alguma maneira cometidos de enfermidades. Então isso não é bastante. Há algo que vai além. E é isso que nós devemos buscar. Aquele homem, Bartimeu, cego, encontrou isso. A partir do momento em que ele teve o seu encontro com Jesus e reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, o Cristo de Deus, o Salvador da parte de Deus. E da mesma forma como aquele homem, se queremos algo além de uma cura física, de uma cura de enfermidade, nós precisamos ir até Jesus com uma disposição que faça a diferença. Ele estava ali, clamando, as pessoas o repreendiam, mas Jesus parou e disse: chame esse homem, eu quero falar com ele. E aí as pessoas chegaram para ele e diz: ânimo, levante-se. E ele, com essa disposição, lançando a sua capa de lado, foi até Jesus. Ele não foi simplesmente para ver o que ia acontecer, ele não foi simplesmente porque alguém convidou, ele não foi simplesmente porque alguém disse que alguma coisa podia ser diferente. Ele foi com disposição, porque ele tinha uma convicção no coração dele de que Jesus tinha poder de tratar do seu problema e resolver muito mais do que a sua cegueira. Outra coisa importante que eu identifico no texto é a necessidade de, chegando próximo de Jesus, estando na presença de Deus, na presença de Jesus, é a gente reconhecer e admitir a nossa real necessidade. Aquele homem não ficou de conversa fiada: ah, Jesus, quem sabe, pode ser assim e tal, eu não consigo trabalhar porque eu sou cego. Ele disse: não, Senhor, eu sou cego. Eu estou aqui pedindo esmola. Eu sei que a minha grande necessidade é a cegueira. E essa cegueira talvez não seja a pior de todas, a física, mas a espiritual. Pessoas que não conseguem enxergar o seu próprio pecado, a sua rebeldia contra Deus. Pessoas que não conseguem enxergar os seus vícios, os seus maus hábitos, os seus maus costumes. Pessoas que não conseguem enxergar que elas estão se auto-endeusando, se auto-idolatrando e colocando Deus em segundo plano na sua vida. Pessoas que não conseguem entender e reconhecer que são carentes da graça e da misericórdia de Deus, como aquele homem reconhecia. Observe o grito dele: tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Jesus. Quando nos aproximamos de Deus, quando nós nos aproximamos de Jesus, por uma experiência de fé, ou mesmo diante de uma necessidade, de uma enfermidade, como aquele indivíduo, o cego Bartimeu, nós precisamos ter a disposição de abrir o coração e falar a verdade e dizer: eu sou pecador, eu necessito da tua misericórdia, da tua graça. Eu não consigo abandonar os meus vícios, eu não consigo abandonar os meus maus hábitos, os meus maus pensamentos. Eu não tenho condições de salvar a minha vida e resolver o problema do pecado na minha própria vida. E por fim, ter fé. Muita fé.
Aquele homem, além da experiência de cura física, o texto diz que ele teve uma experiência de fé com Jesus. Talvez você olhe o texto e diga assim, mas isso não está escrito. Está. Jesus disse lá no verso 52, a sua fé o curou. Jesus disse isso várias vezes, em algumas versões está escrito assim, a tua fé te salvou. Porque a palavra traduzida serve tanto para curar quanto para salvar, porque ela tem um sentido de livramento da doença para salvação do indivíduo de alguma coisa que era extremamente destrutiva, maléfica, nefasta na vida dele. E aí Jesus disse, a tua fé serve como agente diante de Deus para operar o milagre na tua vida. E não apenas para resolver a questão espiritual, para te dar livramento do pecado, mas também para promover a cura de uma enfermidade. E mesmo que essa cura da enfermidade no corpo físico não aconteça, a salvação está garantida pela fé. O texto encerra dizendo que aquele homem, depois de ouvir de Jesus, a tua fé te curou, te salvou, ele seguiu a Jesus pelo caminho. Aqui há um grande desafio na experiência de fé, porque ela não é emocional, ela não é intelectual, ela é espiritual, ela pega você de forma integral. Ela muda a mente, ela muda as emoções, ela muda a perspectiva, a maneira de enxergar a própria vida, de enxergar a si mesmo, de enxergar a Deus e o outro, de enxergar a própria religião. Há uma mudança radical. E aquela pessoa que estava prostrada, sentada à beira do caminho, agora anda seguindo a Jesus para uma nova experiência de vida, porque teve uma experiência de fé que foi muito mais importante, que foi muito maior do que a cura. Ele poderia parar para tirar as selfies, as fotografias, até com um certificado, você está curado da cegueira, mas não, ele seguiu a Jesus, porque ele teve disposição para abrir o coração e dizer para Jesus da real necessidade. A real necessidade que eu e você temos é a de reconhecermos que somos pecadores, carentes, necessitados da graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. E assim, aproximando-nos de Jesus, você chegando à presença de Jesus com fé, e dizendo para ele que você quer se livrar do seu vício, quer se libertar dos seus pecados, que você quer mudar a sua vida, a sua história. Jesus diz, a tua fé te salvou. Ele pode até curar uma enfermidade, mas muito mais do que isso e muito mais importante, é a salvação da sua vida, pela fé em Jesus Cristo. A cura, isso só não basta. A salvação, o perdão de pecados, isso sim é suficiente. A minha oração agora, em nome de Jesus, pela vida de cada um que está assistindo esse vídeo, em especial daqueles que ainda não tiveram essa experiência de fé com Jesus, é que haja, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, quebrantamento no nosso coração. E que essas pessoas digam agora, por fé, quebrantadas, humilhadas, Senhor Jesus, eu preciso da Tua misericórdia para abandonar os meus pecados, para abandonar os meus vícios, para abandonar os meus maus costumes, meus maus pensamentos, para mudar a minha vida, a minha história, e não ficar mais prostrado à beira de um caminho, esperando uma cura, mas para Te seguir, Jesus, com alegria
e certeza da salvação, perdão de pecados e vida eterna no céu. Ó Deus, em nome de Jesus, se alguém que está nos assistindo faz essa oração agora, eu abençoo em nome de Jesus. E peço, Deus, batiza com teu Espírito Santo e sela para o dia da redenção. E abençoa essa vida, essa casa, essa família, para o louvor da tua glória. Eu oro abençoando em nome de Jesus. Amém. Meu querido, se você fez essa oração comigo, procure a nossa igreja, Primeira Igreja Batista em Penápolis. Temos a nossa página na internet, pibpenápolis.com.br, no Facebook também. Ou procure uma igreja próximo da sua casa, pela internet. Procure o telefone, mande um e-mail, faça um contato e creia. Se você fez essa oração de fé, quebrantado, o Senhor Jesus mudou a história da sua vida. E mesmo que você não tenha sido curado de uma doença, ou se foi pela fé em nome de Jesus, aleluia, saiba, a tua salvação vale muito mais do que o livramento de uma enfermidade qualquer. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.